Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 28 de abril, agora na Espanha, 20 horas e 42 minutos, no Brasil, 15h42 da tarde. Eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Ao que parece, aquela nossa cunha triangular ameaçou ser rompida para baixo, mas talvez a gente esteja desenhando uma cunha um pouco mais ampla. Os topos permanecem descendentes, os fundos ascendentes. Apesar da gente ter agulhado aqui para o patamar da linha d'água, que foi o patamar de virada da VWAP da semana passada para essa semana, que também já está quase terminando, hoje é sexta-feira, é bem provável que a gente esteja desenhando uma sequência aqui de fundos ascendentes. A BTC no intraday está um marasmo, por assim dizer. Visita lower, chega aqui logo na virada da VWAP de ontem para hoje, deu uma esgarçadinha na lower, foi para VWAP. Beijou a segunda upper, foi para VWAP. Beijou a primeira upper, foi para VWAP. Depois ficou nessa de visitar a lower, voltar para VWAP. Esgarçou a lower, voltou para VWAP. Deu bons trades na sala de sinais, no copy trade. Na sala fechou tudo, no copy trade fecharam mais de 10 sinais no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Ainda tem 2 sinais para fechar, justamente porque a BTC está namorando aqui o patamar da VWAP, mas não está mais encostando, ó. Namora, não encosta. Quando encostar, provavelmente até a virada, ela vai dar um beijinho, vai ser lucro no bolso dos assinantes. No diário, deixa eu botar aqui no gráfico diário, segue vigente aquela cunha triangular. Hoje fizemos a máxima em 29.599, fundos ascendentes e os topos estão descendentes. Vocês vejam que a máxima do dia 26 de abril, que foi aquela mega volatilidade, bateu 30.036. Ontem bateu 29.890 e hoje 29.600 praticamente, 29.599. Então essa série de topos descendentes está aparecendo uma figura triangular que provavelmente vai explodir de forma ascendente, já que na projeção a nebulosidade esverdeada segue com uma belíssima espessura, o que denota que os compradores ainda estão no controle da BTC no gráfico diário. Na seara fática, Solana mantém alta atividade na rede, apesar das interrupções do passado. Gente, a Sol é uma daquelas bestas enjauladas, tentaram matar a Solana várias vezes. A última solapada que a Solana levou foi no crash da FTX, em que se descobriu que um dos investidores anjos da segunda fase de rodada de investimentos da Solana era a Alameda Research e que tinha milhões de sols, né, por assim dizer, stakeadas na rede e acabaram sendo objeto de unbound, unstake, para poder fazer frente aos compromissos com os credores. Aí ela deu uma mergulhada, a Sol chegou a bater, perdeu $15, chegou a ficar próximo de $10, mas depois recuperou. Agora, nesse momento, uma Solana está sendo negociada, deixa eu ver aqui a Sol, uma Sol está sendo negociada a 23,17, ou seja, hoje até está subindo 3,72%. Deixa eu voltar aqui para a seara dos fatos. 46% dos millennials, que são a geração Y, depois da geração X. A geração Y são os millennials que nasceram depois de 1980. 46% da geração Y possui criptoativos. Ou seja, um estudo com mais de 255 mil entrevistados em 26 países dão conta de que os millennials estão sim abraçando a criptografia. E a Binance vai voltar para o Japão depois da aquisição da SEBC. Embora não haja nenhuma data oficial mencionada para o relançamento da Binance Japan, o fato é que a compra dessa exchange japonesa é o início do retorno da Binance ao Japão. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os salários voltam a crescer nos Estados Unidos. Isso pode influenciar a próxima reunião do Fed. É bom para os trabalhadores, mas uma preocupação para o Fed, que pode eventualmente promover mais um aumento de 0,25 pontos. Lá na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Futuros, há uma probabilidade de 85% de um novo aumento ultimado pelo Fed em 0,25 pontos percentuais. Mas o sistema bancário norte-americano está
começando a reapresentar rachaduras. E uma jornalista do Wall Street Journal clonou a própria voz na inteligência artificial, enganou o próprio banco e enganou a própria família. É o novo normal. E as últimas da Ucrânia, um ataque agora há poucos minutos, ultimado pela Rússia, matou 25, o número de mortos sobe para 25 nos últimos ataques aéreos russos na Ucrânia. Enfim, gente, esperamos que essa guerra desescale em termos de gravidade, mas não é isso que a gente está vendo. Segue escalando em termos de gravidade. Aqui no 4 horas, a BTC claramente está desenhando uma figura triangular aqui, provavelmente, com essa série de fundos ascendentes, topos descendentes. É possível que a gente entre no final de semana, entre no sábado aqui, perdendo amplitude movimentacional, se movimentando entre 29 mil e 29.500, para em algum momento isso aqui explodir para cima ou para baixo. Provavelmente para cima, porque lá no diário, vamos voltar para o diário, a gente está se aproximando daquele setor mais espesso dessa nebulosidade que impõe essa refração magnética, essa repulsa magnética, que ó, como aqui, ó, por cima do setor mais espesso, que acaba promovendo essa repulsa magnética que vai levar a BTC para o nosso alvo em 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.